tire um momento para você, desacelere e só respire. Porque às vezes tudo começa quando você para. E eu estava pensando no seguinte: existe um tipo de momento muito curioso que acontece de vez em quando na vida. Ele aparece sem qualquer aviso, bem no meio de um dia absolutamente comum, como um visitante inesperado que não bate à porta. Às vezes você está simplesmente andando na rua, esperando um sinal de trânsito abrir, ou quem sabe sentado dentro de um ônibus, observando a paisagem passar pela janela. Pode ser um momento ainda mais simples, você parado na cozinha enquanto a água ferve para fazer um café. E de repente, algo muda. Não é uma mudança no mundo exterior, mas algo que acontece dentro de você. Por um segundo, talvez dois, surge uma percepção estranha, uma espécie de silêncio interno que abre espaço para uma pergunta que normalmente fica escondida atrás das camadas espessas da rotina. Essa pergunta não aparece com palavras muito claras. Ela surge mais como uma sensação física, um eco distante que diz: "Eu estou aqui". Parece uma observação óbvia, quase boba, mas se você realmente presta atenção nesse pensamento por alguns instantes, ele começa a ficar um pouco estranho, porque de repente você percebe algo muito curioso. Você está dentro de um corpo, olhando o mundo através de dois olhos, escutando sons que chegam pelos seus ouvidos e sentindo o chão sob os pés enquanto caminha. Isso tudo parece tão normal que quase nunca paramos para considerar o milagre biológico envolvido. Você respira sem precisar lembrar de respirar. Seu coração bate sem que você precise dar uma ordem consciente. Seus pensamentos aparecem na mente sem pedir permissão. E no meio de tudo isso, existe uma consciência silenciosa observando o espetáculo. Os filósofos antigos falavam muito sobre esse instante de lucidez. Sócrates dizia que a vida não examinada não merece ser vivida, não porque precisamos transformar cada segundo em uma análise técnica, mas porque existe algo profundamente humano em perceber o fato curioso de estarmos aqui, entre bilhões de anos de história do universo. Se pararmos para pensar com calma, existe algo profundamente misterioso no simples fato de existirmos agora. O universo tem aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Durante quase todo esse tempo, não existia ninguém aqui para observar nada disso. Estrelas nasciam e desapareciam no silêncio absoluto. Galáxias colidiam lentamente no escuro profundo. Planetas se formavam e se desfaziam sem que qualquer consciência estivesse presente para notar. Então, em um momento muito recente, na escala do cosmos, a matéria começou a se organizar de uma maneira muito específica. A vida apareceu e, depois de milhões e milhões de anos de transformação lenta, surgiu a consciência. De repente, o universo passou a ter olhos. Pela primeira vez na história cósmica, alguma coisa era capaz de olhar para o céu e perceber que ele existia. O filósofo Blaise Pascal escreveu que o ser humano é apenas um caniço pensante, a criatura mais frágil da natureza, mas uma criatura que possui a habilidade extraordinária de compreender a própria imensidão. Nós somos pequenos, muito pequenos, mas somos conscientes desse fato. Isso muda tudo. Não somos apenas parte do universo, somos o ponto onde o universo começa a observar a si mesmo. Imagine que o ferro no seu sangue e o cálcio nos seus ossos foram forjados dentro de explosões de estrelas que aconteceram há bilhões de anos. Esses mesmos átomos estão agora aí, sentados, ouvindo essas palavras e pensando sobre o que significa existir. Muitos pensadores chamam isso de ser lançado no mundo. Cada ser humano simplesmente desperta em um certo momento da existência, dentro de uma história que já estava acontecendo muito antes de sua chegada.
E de repente, você está aqui, ocupando um corpo no ano de 2026, tentando entender o que fazer com esse tempo que lhe foi dado. Talvez o mistério não esteja apenas nas galáxias distantes, mas na maneira como a luz muda de cor no final da tarde, ou no fato de que você consegue sentir saudade de lugares onde nunca esteve. A tentativa de entender a existência é talvez a característica mais marcante da nossa espécie. Desde que os primeiros seres humanos olharam para o céu noturno, algo dentro da mente passou a fazer perguntas que atravessaram civilizações inteiras. Albert Camus, um pensador importante, dizia que vivemos em um confronto constante entre o nosso desejo profundo de encontrar sentido e o silêncio do universo diante dessa busca. Ele chamou esse conflito de o absurdo, não no sentido de algo engraçado, mas no sentido de que a mente humana quer respostas claras, enquanto a realidade parece não ter a obrigação de fornecê-las. E ainda assim, nós continuamos perguntando, continuamos tentando descrever o oceano da existência usando apenas um pequeno copo de água chamado linguagem. Ludwig Wittgenstein dizia que existem coisas que não podem ser explicadas em palavras, justamente por serem grandes demais para caber em qualquer dicionário. Talvez a vida seja uma dessas coisas. Podemos construir teorias complexas, mas no final ainda existe algo que escapa, e talvez esteja tudo bem. Algumas experiências têm mais valor quando são vividas do que quando são explicadas. Na tradição do budismo Zen, existe a ideia de que a mente cria confusão quando tenta capturar a realidade apenas através de conceitos. Você não precisa entender a física do vento para sentir o frescor no rosto. O papel da nossa mente talvez não seja resolver o mistério da vida como se fosse uma equação de matemática, mas apenas iluminá-lo por alguns instantes. Imagine uma lanterna apontada para a superfície de um lago durante a noite. A luz revela alguns movimentos na água e algumas formas que passam lentamente abaixo da superfície, mas o lago continua profundo, guardando segredos que a luz não alcança. O fato de não entendermos tudo não diminui o valor de estarmos aqui. Na verdade, torna a jornada muito mais interessante. Quando aceitamos que algumas perguntas permanecerão abertas, um olhar mais atento começa a surgir. Passamos grande parte da nossa jornada esperando por acontecimentos grandiosos, conquistas memoráveis ou mudanças que pareçam dignas de nota. Mas, enquanto esperamos o extraordinário, a maior parte da vida acontece de forma silenciosa e discreta. Ela acontece nas manhãs comuns, nas conversas breves e nos trajetos repetidos que fazemos todos os dias. A vida acontece quando o sol atravessa a janela de um jeito inesperado, ou quando você percebe o cheiro de terra molhada antes mesmo de a primeira gota de chuva tocar o chão. Martin Buber dizia que a vida humana é mais autêntica quando conseguimos estar realmente presentes na experiência que está diante de nós. Parece simples, mas é surpreendentemente difícil, pois nossa mente tem o hábito de fugir. Ela prefere revisitar o passado ou antecipar um futuro que ainda não existe. O filósofo Alan Watts dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma música para ser dançada. Muitas vezes ficamos tão ocupados tentando decifrar a partitura que esquecemos de sentir o ritmo. A sensação de estar vivo é a percepção inesperada de que, enquanto tentávamos entender o sentido das coisas, a vida já estava acontecendo nos detalhes. A consciência é o nosso espelho interno. Os animais respiram e caminham, seguindo o fluxo da natureza, mas nós carregamos esse algo a mais, a capacidade de observar a própria travessia. Em algum momento, cedo ou tarde,
você terá um instante de surpresa absoluta ao notar que é um ponto consciente em meio à vastidão. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica o convite para continuar essas reflexões por aqui, porque, em meio a tudo, este instante existe e, de alguma forma, ele chegou até você.